Com o desembargador Antônio Carlos Esteves e o desembargador João Batista Damasceno. Estamos entrevistando hoje o coronel psicólogo da Polícia Militar Fernando Berenusson e o professor de meditação transcendental Kleber Tani. E deixamos no ar uma pergunta aqui: qual é o tempo do coronel, o comandante da Polícia Militar, pode chegar aí para o senhor, que é o chefe do Departamento de Psicologia, e dizer: eu quero essa tropa curada em 24 horas, porque eles vão entrar numa guerra lá no Alemão daqui a 2 dias. É possível isso? Embargador, isso já me foi pedido de uma forma mais sutil, menos um pouco mais de prazo, né? Um pouco menos incisiva, digamos assim. E o que a gente tem em mente muito forte, né, na psicologia, o que está claro para nós, que exatamente o que está adoecendo a polícia, o que está enfraquecendo a tropa, é exatamente essa necessidade de atender a toda e qualquer cobrança como se fôssemos invencíveis e heróis praticamente, né? Então a gente responde a esse tipo de demanda de uma forma que a gente procura estimular, digamos assim, a própria polícia a responder. Olha, tem limite para tudo. A gente não vai conseguir dar conta de tudo. A gente não vai conseguir erradicar a criminalidade de um dia para o outro. Então a gente vai ter que se ater a algumas ações específicas. Eu devolveria essa cobrança da mesma forma como eu devolvi ao comandante uma vez, que eu falei: olha, eu gostaria também de sugerir coisas para além da psicologia, porque o secretário Beltrame fala, a polícia não pode resolver tudo, né? E eu digo, a psicologia não pode, a solução para a segurança não pode ser só a polícia. A solução para a saúde mental não pode ser apenas a psicologia, né? Então eu devolvo o problema e eu proponho: olha, vamos pensar juntos, a gente pode mapear o problema, que guerra é essa, e como que a polícia vai se posicionar de acordo com essa guerra, o que a gente precisa, além de psicólogo. Coronel Berenusson, nós fazemos parte da LIP, né, da LIP Brasil, os agentes da lei contra o proibicionismo, pugnamos pela regulamentação da produção, comércio e consumo de drogas. O senhor acha que a regulamentação, né, que hoje não tem regulamentação nenhuma, né, o que as pessoas estão consumindo ninguém sabe, o quanto estão consumindo ninguém sabe, e em todos os lugares, em todas as esquinas dessa cidade é possível adquirir a droga que quiser, e pelo WhatsApp, pelo telefone, tem o delivery que se leva nas casas, né, desde que elas fiquem nessa faixa de areia que a gente chama de Zona Sul, né? Ou então o menino sobe uma comunidade dessa qualquer e desce com o tipo de substância que quiser. A regulamentação, né, da produção, comércio e consumo dessas substâncias que hoje são chamadas de drogas ilícitas, elas podem reduzir essa letalidade desta política de segurança que tem vitimado agentes do Estado e que tem vitimado também grandemente membros da sociedade? Olha, desembargador, graças a Deus a gente não precisa ficar. Eu poderia até falar a minha opinião aqui, né? Talvez alguns anos atrás eu precisasse expor a minha mera opinião, mas ainda bem que a gente tem exemplos já de países em que isso foi feito. O Uruguai outro dia saiu no Globo, no jornal O Globo, que o Uruguai não tem mortes ligadas ao narcotráfico desde que legalizou e regulamentou o consumo da maconha, né? Portugal também experimenta redução do uso e redução da violência associada ao tráfico. Então, mais do que falar por uma opinião, uma intuição, né, eu acho que a gente pode, eu acho que temos ao nosso lado os exemplos de sucesso, né, que esses países estão alcançando. Então,
Eu acho que conforme esse tipo de legislação for avançando, os próprios resultados vão falar por si, porque eles já estão falando. Coronel, estamos falando de drogas. É grande o número de usuários de droga na Polícia Militar? Desembargador Ciro, a gente fez recentemente uma pesquisa, um levantamento anônimo na Polícia Militar sobre o uso de entorpecentes, diversos tipos de entorpecentes. A gente salientava que o preenchimento do questionário era anônimo, mas a gente não conseguiu chegar a uma resposta que nos parece refletir a realidade do problema, porque deu 0, alguma coisa por cento de usuários de substâncias. Mas então, qual é a realidade, coronel? Para a gente é insondável. O que a gente sabe é que, clinicamente, diversos psicólogos atendem policiais usuários ou em excesso de álcool ou de outras drogas. Mas a gente tentou sistematizar essa pesquisa e a gente não conseguiu. Mas é difícil mesmo, porque um policial vai dizer que para poder enfrentar, né, imagina, na magistratura, né, fizesse uma pesquisa se alguém usa, né, uma substância, cocaína, por exemplo, para ficar acordado durante a noite, para estudar ou para trabalhar. Ninguém vai responder um questionário desse, né? Agora, eu tomei ciência uma vez de que tinha gente estudando para concurso que colocava substância, colocava cocaína no livro, na página tal, e para se obrigar a ler até aquela página, né? Vou ler 100 páginas hoje. Então, lá na 100ª página, ele colocava a substância, era recompensa. E ganhava um estímulo para poder ler aquelas 100 páginas. E um dia eu pedi um livro, um colega meu, emprestado, ele me emprestou o livro, né? Quando eu chego em casa, que eu pego o livro, eu olhei aquela substância branca ali, eu falei assim, isso deve ser aquele Neucid que se coloca para matar a traça, né? Eu coloquei o dedo, coloquei na boca, né? Adormeceu a ponta da minha língua, né? Então isso é uma prática, são as práticas que são insondáveis, é isso que o senhor está falando, né? Em todos os meios. E um policial, e eu conheço essa realidade também, para subir, né? Para fazer o confronto, né? Por vezes ele recebe o estímulo, é o prêmio, ou para criar a coragem, e efetivamente ninguém vai responder isso num questionário, né? Eu acho que aí o problema não está nem, né, na busca de conhecer o problema. Talvez seja em desmontar essa bomba que tem levado essas pessoas, né, a demandarem o uso dessas substâncias externas para criar uma condição interna, né, de exercício das suas atividades. Pelo menos o ouvinte está vendo que o coronel e o professor, eles têm embora públicos diferentes, mas eles têm aquele que demanda identificado. Ele sabe, né? O professor sabe que a pessoa está estressada, né? E tem lá o seu diagnóstico, o seu exame, e o coronel só no olhar. E por isso ele tem que ser da corporação, ouvinte, olha só como é importante, porque ele tem que conhecer a sua clientela. Então ele sabe exatamente quando a pessoa está portando algum tipo de dificuldade. Mas, coronel, é grande o número de policiais afastados do front em razão de problemas de estresse, problemas psicológicos e até psiquiátricos. Eu vou deixar no ar essa pergunta, porque eu estou incomodadíssimo com uma frase aqui do professor Kleber Tani. Eu queria que ele me esclarecesse. Ele disse que não existe estresse positivo, só existe estresse negativo. O estresse sexual é negativo, professor Tani? Eu estou preocupadíssimo com isso. Posso? O estresse, tecnicamente, é o enfraquecimento de um material. Então, sempre que você sobrecarrega o material, você enfraquece ele. Dessa forma, não há possibilidade de nós entendermos que o estresse seja benéfico. Todo estresse, ele é ruim. E o que acontece é que muitas pessoas confundem estresse com eficiência. Elas acham que para o indivíduo estar atento é importante que ele esteja, de certa forma, estressado. E isso não procede, né? Eu me lembro que eu cheguei a ver, se não o Ayrton Senna, o Nelson Piquet,
cochilando no cockpit do carro dele, de Fórmula 1, antes da largada de uma competição de Fórmula 1. E um excelente, enfim, profissional, corredor. Mas cochilando ou meditando? Ou cochilando ou meditando. Eu não soube, só vi pela televisão, acho que muitos viram isso. O Nuno Cobra, no livro dele, ele é adepto desse ponto de vista. Se a gente aumenta a sobrecarga, a gente tem que aumentar ou melhorar o repouso. Porque a base para uma atividade eficiente é um sistema nervoso integrado. O sistema nervoso tem que estar funcionando de forma estável. E o estresse, ele só enfraquece o sistema nervoso. Então, o estresse positivo, tecnicamente, ele é chamado de eustresse. É aquele estresse que permite a adaptação, você se adapta ao estímulo e você responde a ele tecnicamente de uma forma adequada. Agora, aquele estímulo que enfraquece o sistema nervoso, ele não permite uma resposta adequada. Então você enfia os pés pelas mãos e você, enfim, se perde na sua direção, no seu objetivo. Então isso é importante deixar claro, porque em educação física, muitos atletas, muitos treinadores alguns ainda acreditam nisso. Não, que é bom estressar o atleta para que o atleta fique mais esperto, mais ligado na competição, e isso não é verdadeiro. Isso acaba acontecendo aquilo que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno em 98, né? Sim, exatamente. Foi tanto estresse para o menino chegar lá e dar o recado que ele desmaiou na hora de entrar em campo. Exatamente. Isso a gente vê muito com pessoas que têm uma carga de responsabilidade muito alta. Por quê? Responsabilidade implica em problemas em estresse. Se o indivíduo não tiver condições de gerenciar o estresse, então ele não cresce profissionalmente ou familiarmente ou em qualquer outra área da vida. Temos tempo ou vamos aguardar o retorno? Não temos tempo, sim. Não deixar a pergunta no ar. Não temos tempo, não tem intervalo agora, não. A dificuldade, ouvinte, é nós, leigos, né, como você e eu, né, entendermos, por exemplo, o que é o insight, né? Eles dizem aí, aqui entre nós, eles não vão nos ouvir não, tá? Porque o insight é assim, um negócio do tal da teoria de Gestalt, fica um negócio complicadíssimo, e aí a gente pensa que essas técnicas maravilhosas que vão trazer a felicidade não são postas ao nosso dispor, nós não somos habilitados a elas. Então, o nosso dever, que é a nossa obrigação, é dizer que é possível sim, você pode fazer isso. E nós vamos, até o final do programa, nós vamos insistir, ou pelo menos eu já estou sendo olhado pelos meus companheiros de programa, assim, com aquele enfado de quem diz, lá vem o cambulo. Absurdo, uma indignidade. É uma indignidade. Mas o fato é que até o final do programa você vai... O programa hoje vai ter dois pontos importantes. Primeiro, que você pode usar da metodologia da meditação transcendental, tá? Você pode. E segundo, a polícia está planejando, está respeitando a metodologia para tornar o policial melhor. Mas, coronel, são muitos os policiais afastados em razão desse estresse, de problemas psicológicos, psiquiátricos? Desembargador Ciro, a gente está fazendo levantamento, né, atualmente, para entender o perfil desse afastamento, porque o número de policiais afastados sempre foi relativamente alto pela psiquiatria. Então, a psiquiatria sempre respondeu historicamente pelo maior número de afastamentos de policiais do serviço. Licenças de saúde e também aquele que se chama apto C, né? O policial que está apto para o serviço, mas não para o serviço armado. Então a psiquiatria sempre foi a clínica que mais afasta policiais. Só que a gente percebe, eu conversei com a psicóloga que atua na seção de perícias, né? E ela me falou, olha, eu nunca vi tantos policiais com pouco tempo de serviço pedindo afastamento pela psiquiatria, correndo para a psiquiatria. Então a gente vai começar um levantamento agora para entender, para fazer uma série histórica, porque
Porque não basta nós saber quantos são, a gente tem que saber quantos são, com que tempo de polícia, porque antigamente o policial procurava a psiquiatria com 10, 15, 20 anos de polícia. Agora, com 3 anos de polícia, tem muitos policiais pedindo afastamento. É isso, então, algo errado está acontecendo. É isso que nós estamos tentando transmitir, coronel, ao ouvinte, que há um planejamento. Isso não é tirado do ar como se fosse mágica. Há um planejamento, há uma política de ação. Ou verá, pelo menos. A gente está tentando exatamente embasar uma política trazendo esses dados. Mas, coronel, a gente está querendo trazer esses dados para embasar essa política. Isso que você está falando é bem interessante. No domingo, quando o professor Marcos Flávio faleceu, eu fui à delegacia com o filho dele, a 25DP, que fica ali ali na Engenho de Dentro, ali, é quase Jacaré, né? Perto da praça do Jacaré. E quando eu começo a conversar com o delegado, ele me falou: olha, na terça-feira eu reagi a um assalto e matei uma pessoa. Essa terça-feira anterior ao da eleição. Eu estava dentro do carro, calibrando o pneu, num posto na Barra da Tijuca. Eu vi quando um carro parou à frente, a pessoa veio, desceu a pessoa com a mão, né, dentro da blusa e um boné enfiado na cara. O capuz e o boné enfiado na cara. Ele pegou a arma e ficou aguardando. Quando a pessoa chegou e sacou a arma, ele falou assim, como eu estava olhando a distância, estava atento, né, eu tive o cuidado de não agir em legítima defesa putativa previamente. Eu esperei a pessoa sacar. E ele falou assim, e tudo estava sendo filmado. Né? Quando eu cheguei na delegacia, contei a história, eles foram lá pegar as fitas, a sua história bate com a filmagem. E eu falei isso com um outro delegado, olha, chegou lá, uma história complicada, eu lidando com o caso de um amigo que acaba de falecer, o delegado me conta, né, ainda lastimando o evento em que ele se envolvera alguns dias antes. E o outro delegado falou assim, pois eu teria morrido. Porque ele está trabalhando no Jacaré, está atento o tempo todo, ele dorme com um olho só, né? Ele está atento o tempo todo e pôde ver que alguém se aproximava dele nessa circunstância. Eu teria morrido, porque eu vivo dando bobeira. Eu estou fora dessa operatividade e eu vivo dando bobeira por aí. Então, vê que situação é esta, né, de que está, né, nesse estresse permanente, que não é saudável e que lhe salvou a vida naquela circunstância, né, e que dorme com um olho só, né, reveza o olhar para poder dormir, né, de tamanho estresse, e o outro que diz que vive dando bobeira porque, por ele estar fora do operacional, né, tem se exposto a essa situação. Eu acho que a situação concreta na qual nós estamos inseridos é que tem causado né, esses transtornos, né, esse estado. Né? Eu acho que sem mexer com essa base, né, que está causando esse estresse permanente, né, que está causando essas doenças, eu acho que é muito, muito pouco provável que a psicologia, que a psiquiatria possa contribuir com a solução disso, não acha? Por isso que a gente está tentando fazer um mapeamento, né, das regiões, das unidades da polícia que estão mais estressando o policial. A gente está querendo, nesse levantamento, junto à seção de perícias, entender qual é a unidade desses policiais que estão pedindo afastamento pela psiquiatria tão cedo. Né? E a gente percebe que existe um perfil de UPPs mais perigosas. Porque, ao contrário das unidades operacionais onde o policial atua, ele entra numa comunidade e depois sai, entra e depois sai, e fica, digamos assim, baseado, né, fora da região do conflito. O policial que está na UPP, ele está o tempo inteiro sujeito a ataques, né? Mas não só ataques por armas, né? São hostilidades, a sensação de insegurança é muito grande, ela dura o tempo de serviço inteiro daquele policial. Essa hostilidade ao policial, ela, né, vou tirar a arma, né, como o senhor fez a distinção aqui, essa hostilidade ao policial, ela diminui a qualidade de vida do policial? A gente percebe que o policial que está sujeito, né, a esse tipo de hostilidade, muitas vezes não lida bem com isso, porque ele fala, olha, eu estou ali para proteger aquela comunidade, e a comunidade responde dessa forma, né, responde de uma maneira hostil. Isso, de fato, configura uma situação inteira
né, em que o policial se sente em risco, ele está arriscando a vida dele para estar ali e ainda assim é hostilizado pelas pessoas a que ele supostamente estaria protegendo. Mas não foi a forma como as UPPs foram instaladas? Se o senhor pode entrar nessa questão, né, vasculhando a casa das pessoas, onde, né, teve alguns casos de abuso, chegou a ter casos de estupro, teve vários casos de roubo, né, um policial foi flagrado falando com um colega dele, embora de folga, chamando o colega dele para ir na incursão que estava sendo feita no Alemão naquela época, dizendo que aquilo lá é um garimpo, né, foi a expressão que o policial usou para o outro. Isso já não foi plantada ali uma semente desta reação, né, das comunidades a este modelo de implantação da UPP, que foi um modelo de ocupação militar, como se fosse uma guerra. Aí uma guerra não só às drogas, mas uma guerra a todo mundo que estava ali, porque todos foram tratados como suspeito, né, a priori. Será que na base da programação, da instalação das UPPs, não estava a semente dessa rejeição da população à ocupação militar? Eu acho que quando a gente pensa em termos ideais, o projeto das UPPs é maravilhoso. Sim. Né? Só que as UPPs, a polícia e a comunidade é feita de gente de todos os tipos. Né? Então, uma coisa seria uma tropa ideal, uma tropa totalmente isenta, até mesmo de uma visão belicista do problema, né? De que não tem que haver proximidade, tem que haver combate. Né? Muitas vezes essas questões, até subjetivas, né? Até de como o policial percebe aquele projeto, isso acaba afetando a adesão dele à ideia da proximidade. Né? E é muito difícil, porque o policial está ali, mas ele não vai acabar com o tráfico. Então, uma situação, por si, a presença dele ali já é contraditória. Então, muitas vezes o policial não sabe exatamente qual é a missão dele ali. Então, eu não sou especialista, né, operacional de polícia, muito pelo contrário, mas a gente percebe que é importante que esse projeto se consolide melhor em algumas comunidades e que seja repensado agora o modelo que está sendo adotado nas outras. Eu não sei mas olha, qual vai ser a solução. Eu ouvi uma senhora no Alemão, cara, que ela reclamou comigo o seguinte, que os policiais estavam lá e não tinha banheiro onde eles estavam. Aí disse assim, não, eu até gosto da presença deles aqui, tá? Agora o problema é que eles transformaram a minha casa em banheiro. Como eu sou próxima deles, eles não têm banheiro, eles toda hora batem aqui na minha casa. Ao mesmo tempo em que ela dava a cobertura, ao mesmo tempo que ela, né, recepcionou, ajudava, ela se sentia incomodada. Invadida. Porque quando eles têm que ir ao banheiro, eles vêm aqui na minha casa, porque sabe que aqui a casa está franqueada. E tinham que botar banheiro para eles. Ela não reclamava de outra coisa a não ser, né, ter franqueado um dia o banheiro e a casa dela ter virado o local os policiais iam por falta de banheiro, né, para o trabalho deles. Professor Kleber, um policial nessa experiência de meditação transcendental, ele declarou que depois dessa experiência ele está sentindo uma sensação de mais conforto e diz que o sono dele melhorou e a concentração está mais ativa. Esses policiais, eles estão em guerra. Eu me lembro de um caso que Vicente Feola falou para o Garrincha: você dribla um, dribla dois, dribla para a direita e chuta para o gol. E o Garrincha perguntou: mas o senhor combinou com os russos? E aí eu faço a pergunta ao senhor aqui: tem resultado você preparar, trabalhar o estresse da polícia, enquanto a população continua absolutamente estressada? Qual o resultado deste confronto, se um está mais tranquilo, mais confortável, dormindo melhor, e a população não tem essa chance? Como é que o senhor analisa a meditação transcendental e os seus resultados, se a população está toda estressada, numa sociedade onde não tem segurança jurídica, onde a Constituição foi rasgada, onde o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, quer dizer, o bagulho está louco. Como é que a meditação transcendental pode
pode ajudar esse bagulho doido? Muito bem, então, como o Coronel Fernando estava abordando, e de forma muito objetiva, não é a psicologia, não é a meditação transcendental que simplesmente darão aí um resultado eficaz para todo esse problema, porque existe um entorno aí que tem que ser trabalhado. Esse é um aspecto, né? E me parece que o secretário Beltrame, ele sofre muito com isso, porque não adianta ele seguir numa direção quando o entorno ele não está sendo adequadamente tratado. Esse é um aspecto, né, que eu não ouso aí entrar nessa problemática, porque envolve tantas áreas diferentes da sociedade que eu não tenho conhecimento necessário para abordar isso. Um outro aspecto é o seguinte: em 1975 teve um prêmio Nobel chamado Brian Josephson, ele foi Nobel por Cambridge, um físico quântico. Esse cara descobriu que quando uma pessoa faz a meditação transcendental, o cérebro entra em ordem. São 4 ondas elétricas, alfa, beta, delta e teta. Vamos supor que sejam essas. Quando essas ondas elétricas entram em ordem, ele constatou cientificamente que 99 pessoas em volta do praticante de meditação transcendental sentem o efeito. Então esse é o pulo do gato. A Fundação David Lynch, ela entrou com 2 objetivos. O primeiro, ajudar o policial. O segundo, ajudar a sociedade. Mas essa ajuda à sociedade, ela vem numa outra instância. Se nós sabemos que um influencia 99, quantas pessoas serão influenciadas se 1.000 soldados meditarem juntos? Se 2.000 soldados meditarem juntos? Então, essa experiência foi feita em Washington. Durante 10 anos, isso foi apresentado lá no QG da Polícia Militar, o Fernando estava presente, e nós vimos que toda vez que o número de praticantes de meditação transcendental em Washington aumentava, a criminalidade caía. Nós temos um estudo de mais de 10 anos comprovando isso. Tanto que na academia de polícia, a formação dos oficiais nos Estados Unidos, todos eles vêm com a prática de meditação transcendental. A meditação pode reduzir a quantidade de ingestão de droga, por exemplo? Não tenho dúvida. E, por extensão, reduzir o tráfico? Eu acho que sim. Mas veja bem, não é só por uma questão comportamental. É por uma influência eletromagnética que o cérebro gera. Vejam bem, isso não é místico, isso é científico. Essa influência eletroencefalográfica, ela é real, ela se propaga e ela se amplifica quando um número maior de pessoas juntas praticam o método. Eu sei que o senhor está falando, que eu recebo aqui, às vezes, más influências que vêm aqui, né, dos meus companheiros. Eu acho que o senhor tem razão. Bom, olha, depois dessa belíssima meditação, eu estou absolutamente calmo, tranquilo, e nem esse tipo de provocação me tira do sério. Portanto, professor Kleber Tani, mais uma vez, o senhor nos deu aqui uma aula e o senhor está convidado para voltar aqui sempre, para nos deixar assim tão tranquilo como eu estou agora. E eu agradeço. E o Coronel Fernando Denosson, muito obrigado. Foi um espetáculo saber que nós temos na nossa Polícia Militar pessoas preocupadas com a saúde dos policiais, que não é só essa questão louca da insegurança pública que foi instalada aqui no Rio de Janeiro nesses últimos 12 anos, mas felizmente o PMDB está nos seus estertores e nós vamos ver o sol brilhar também na política do Rio de Janeiro. Muito obrigado e voltamos depois desse intervalo com o entrevistado dessa segunda hora, o doutor Carlos Dias. O doutor Carlos Dias é advogado e é também secretário do município de Teresópolis. Vamos conversar sobre esse tema, né? O bagulho está doido na política e ele é político, ele vai nos iluminar aqui na segunda hora do nosso programa.